Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando uma nova semana e hoje um dia muitíssimo especial ao meu coração, ao coração da família franciscana Capuchinha, da igreja do mundo todo, porque hoje é o dia de São Padre Pio. São Padre Pio de Pietrelcina, um dos santos que eu mais amo e que a igreja hoje celebra as suas virtudes e coloca ele como exemplo, um exemplo de um homem que conseguiu alcançar, com muita peleja, com muito amor, a santidade. Daqui a pouco eu vou ler um pequeno histórico sobre São Padre Pio. Eu corro sempre um risco quando eu vou falar do Padre Pio, porque como eu amo demais o Padre Pio, já estudei muito, eu corro o risco de falar muito sobre ele, mas se você quiser, você pode procurar outros vídeos, até palestras, formações que eu já tenho aqui no YouTube sobre o Padre Pio. Mas é sempre bom falar desse grande homem, desse grande santo capuchinho. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 8, do versículo 16 até o versículo 18. Lucas capítulo 8, do versículo 16 até o versículo 18, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca num candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifestado. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma pequena biografia do Padre Pio. Ele se chamava Francisco, mais tarde Padre Pio, nasceu na Itália em 1887 e lá faleceu em 1968. Herdeiro espiritual de São Francisco de Assis, foi o primeiro presbítero a ter impresso no corpo os estigmas do crucificado. Empenhou-se pela direção espiritual dos fiéis, pelo atendimento assíduo às confissões e pelo amor à Eucaristia. Aliviou o sofrimento de muitas famílias construindo um hospital denominado Casa Alívio do Sofrimento. O seu exemplo nos motiva a crescer na amizade com Deus e a sermos portadores da luz de Cristo em todas as situações. O Evangelho de hoje fala que ninguém pode acender uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma cama. Mas essa lâmpada ela deve brilhar. Jesus disse que brilhe para o mundo a vossa luz, para que vendo as obras que Deus faz, possa glorificar a Deus. E a vida do Padre Pio foi exatamente essa grande luz, esse grande luzeiro. Nós não estamos falando de um santo lá da Idade Média. É um santo muito próximo a nós, aonde o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico, tecnológico já tinha avançado muitíssimo. Então, pode ser que se você escuta a história de um milagre que um santo realizou lá na Idade Média, você diga, mas é porque naquela época não tinha muito desenvolvimento científico no âmbito da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, e por isso que não se sabia explicar. Hoje é possível. Não. A vida do Padre Pio, nesses tempos, foi caracterizada por milagres diários, milagres constantes, porque Deus deu para ele esses dons. O Padre Pio, desde criança, como a gente viu no seu filme, quem não assistiu, assista, desde criança já manifestava sinais de santidade. Ele via o seu anjo da guarda, via Nossa Senhora, via Jesus
Uma vez um frade perguntou, você vê Nossa Senhora, você vê Jesus? Sim, você não vê? Você está... Aí o frade disse, não, ele disse, você está com falsa humildade, né? Você está sendo humilde. Porque para ele era comum ver o anjo da guarda, ver Nossa Senhora, ver Jesus. Cresceu muito virtuoso, entrou em uma das ordens mais radicais da época, os capuchinhos, da qual eu faço parte também, faço parte da família do Padre Pio, e desde muito cedo ele viveu uma vida de extrema simplicidade, de extrema pobreza, de extrema radicalidade, irrepreensível na ética, na moral e, sobretudo, nos seus deveres como religioso. Sofreu demais, Padre Pio tinha doenças, chegava quando media a febre dele, estourar os termômetros, chegou a ter que usar termômetro de banheira, porque estourava os termômetros, é uma doença incompreensível pela medicina. E Padre Pio, ele foi sempre muito fiel na sua intimidade com Deus. Era um homem, perguntaram para ele, quem é você? Ele disse, é um frade que reza. Só um frade que reza. Mas uma característica muito bonita da vida do Padre Pio era exatamente o seu amor pela Eucaristia. Padre Pio acordava muito cedo para se preparar para a missa, celebrava a missa quase 3 horas de missa. Uma vez um padre perguntou, um bispo perguntou, como é que o senhor celebra a missa desse jeito, com esse tempo todo? Ele perguntou, quem foi que colocou relógio no Calvário? Né? E, enfim, Padre Pio tinha esse amor, chorava na missa, porque ele via, Padre Pio, quem está na sua missa, ele disse o céu inteiro. Né? A missa é o céu na terra. Celebrava a missa com amor, com piedade, depois se sentava e atendia horas e horas e horas de confissão, com muito amor, com muita misericórdia, mas com muita firmeza também. O Padre Pio, ele tinha o dom de prescrutar os corações, então quando a pessoa ia confessar por curiosidade, ele sabia, ele dizia, ele mandava a pessoa sair. Quando a pessoa não estava arrependida verdadeiramente, ou a pessoa escondia algum pecado, ele dizia, esse aqui você não vai confessar. O Padre Pio tinha um dom, tinha dons maravilhosos, inclusive o dom da bilocação, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O Padre Pio tinha dons, por exemplo, de enfrentar o demônio. Ele tinha combates espirituais, inclusive físico, com o demônio. Padre Pio, ele era profundamente zeloso do seu amor pela igreja, inclusive quando a igreja o proibiu de confessar, de celebrar, o que ele mais amava fazer, ele foi obediente até as últimas consequências. Nunca se rebelou contra a igreja. Uma vez um filho espiritual seu, como aparece também no filme, foi falar mal de um bispo, ele bateu na cara desse filho espiritual e disse, quem é você para falar de um bispo da igreja? Então Padre Pio amou a igreja profundamente, zelosamente, e foi até as últimas consequências. Ele recebeu um dom especial, que foi os estigmas, o primeiro sacerdote da história da igreja a receber no seu corpo as chagas de Cristo. São Francisco recebeu, mas não era padre, e ele passou 50 anos com as chagas no seu corpo, nas mãos, nos pés, no lado, que sangravam constantemente. Pesquisas e mais pesquisas, exames e mais exames foram feitos, comprovando que não tinha explicação humana, não tinha explicação científica. Era realmente algo extraordinário. E Padre Pio vivia isso com muito amor, com muita fé, como realmente com sacrifício, com zelo de um pastor que cuidava das suas ovelhas, criou grupos de oração, hoje estão presentes no mundo todo. E Padre Pio era muito compassivo também. Com doações, ele fundou um dos maiores hospitais da Itália para cuidar das pessoas, para cuidar dos mais pobres. Enfim, nós podemos falar de muitas coisas da vida, da espiritualidade do Padre Pio. Um profundo amante da Virgem Maria, rezava vários rosários por dia. E é esse homem que nos ensina um amor profundo a Deus, à igreja,
a Nossa Senhora, as coisas do céu. Então hoje, se você puder parar um pouco mais e refletir a vida desse homem tão próximo a nós, morreu em 1968. Então, nós temos muito o que aprender com o Padre Pio. Ele dizia, a oração é a chave do coração de Deus. E nós temos muito a aprender com os seus ensinamentos, com a sua vida, com o seu zelo. Então aproveita bastante esse dia e peça. O Padre Pio dizia que não iria entrar no céu até que o último dos seus filhos espirituais entrasse. Frei, como é que eu posso fazer para me tornar filho espiritual do Padre Pio? Peça a ele. Se ele quiser, ele vai dar um jeito de dizer para você que tá certo, que aceita. Porém, ser filho espiritual do Padre Pio não é somente um prestígio, um privilégio. É também uma grande responsabilidade. Tenha consciência disso. Então, louvemos a Deus pela vida, pelas virtudes desse grande santo, que é São Padre Pio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso os abençoe pela intercessão de São Padre Pio, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Viva a São Padre Pio!